Bom dia, amigos. Nesta videoaula faremos umas breves considerações sobre as empresas públicas. Bom, antes de entrar no assunto propriamente dito, né, no conceito das empresas públicas, vale a pena a gente contextualizar sobre a organização administrativa brasileira, né? A gente já tem uma videoaula disponibilizada acerca do tema, né? Desdobrando quais são as formas, né, que, que, que a administração pública no Brasil pode ser organizada. Então, só relembrando, existe a administração pública direta e a indireta. A administração pública direta é o ente federativo propriamente dito, né? No caso, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. A indireta são as entidades que os respectivos entes federativos criam para determinada finalidade. No âmbito da administração indireta, temos as entidades de natureza pública, que são as autarquias e as fundações, e as de natureza privada, que são a sociedade de economia mista, as entidades paraestatais e as empresas públicas, que será objeto da nossa videoaula aqui, né? Então, as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, autorizadas por lei ordinária específica para a prestação de serviços públicos, desculpe o erro de concordância nominal aqui, e exploração atividade econômica. Veja que a lei, ela, para a criação da empresa pública, ela tem que ser específica, o que significa dizer que não pode uma lei tratar sobre assuntos variados e dentro dela autorizar a criação de uma empresa pública. A autorização para a criação da empresa pública, ela tem que ser específica, uma lei específica autorizando a empresa pública. Na lei pode trazer as diretrizes sobre a atividade que vai desenvolver, sobre os caracteres, né, dessa entidade e tudo mais, mas a lei ela tem que ser voltada para a empresa pública. Outra coisa importante se atentar é que, diferente das autarquias e das fundações que têm a natureza pública e que são criadas pela própria lei, as empresas públicas, assim como as sociedades de economia mistas, elas são autorizadas por lei, ou seja, a edição da lei, a vigência da lei por si não cria a empresa pública. A empresa pública ela vem de um ato posterior. Por se tratar de entidade privada, ela segue o mesmo rito das sociedades comerciais, né? Então tem que fazer o registro, e, enfim, todo aquele procedimento essas regras mais descritas estão no artigo 173 da Constituição Federal, que trata sobre essa isonomia de obrigações e direitos com as entidades privadas, né, ou as sociedades privadas que não guardam correlação com a administração pública. Então, a criação ela está prevista no artigo 37, inciso 19, que diz que somente por lei específica poderá ser criada e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Quanto à personalidade jurídica, né, das empresas públicas, elas são de direito privado, como já foi dito, devido à possibilidade de execução de atividades atípicas da administração pública.
Outro motivo das empresas estatais serem de pessoas jurídicas de direito privado é devido à aprovação do ato constitutivo e seu respectivo registro em cartório. De novo, aquele ponto que eu registrei atrás ali acerca da isonomia entre as entidades privadas que não guardam correlação com a administração pública. Tal inscrição é que origina o caráter privado das empresas públicas. Eli Lopes Meireles comenta ainda que tal personalidade é apenas a forma adotada para lhes assegurar melhores condições de eficiência, pois sendo colocados em pé de igualdade com os particulares, suas ações e reações ficariam um pouco mais livres, acompanhando as constantes e ágeis transformações do mundo do mercado. O nosso administrativo vista quis dizer aqui? Que a empresa pública, por atuar em ramos ou setores de, vamos dizer assim, exploração econômica, tudo mais, ela vai estar competindo com entidades, com os particulares. E a gente sabe que a administração pública ela tem certas, vamos dizer assim, prerrogativas, né? Ou, ao contrário, deveres, né? Que dificultam a sua atuação, tudo mais, o que seria um tratamento desigual. Daí porque as empresas públicas, assim como a sociedade de economia mistas, tem essa característica de ser tratada no que diz respeito a esse tema, que é mais detalhado lá no artigo 173 da Constituição Federal, a isonomia de tratamento com os particulares. Ok? Quanto à responsabilidade, a administração, as empresas públicas prestadoras de serviços públicos, elas, quando prestadoras de serviços públicos, elas observam a responsabilidade objetiva, aquela prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, ou seja, aquela responsabilidade que independe de culpa, basta o dano e o nexo causal para a responsabilização da entidade. Já nas exploradoras de quando a empresa pública for exploradora de atividade econômica, a responsabilidade dela segue o mesmo padrão dos particulares por conta da isonomia, ou seja, a sua responsabilidade é subjetiva. Então, lá o artigo 173, parágrafo 1º fala: a empresa pública, a sociedade de economia mista e as outras entidades que explorem atividades econômicas sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. Aí no inciso 2º, a sujeição do regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Então, em todas essas vertentes, as empresas públicas elas observam as mesmas regras aplicadas para os particulares, ou seja, então nesse caso aqui, quando exploradora da atividade econômica, a responsabilidade dela é subjetiva, ou seja, há que se averiguar a existência de culpa da entidade para responsabilizá-la civilmente. O capital público da empresa pública é composto exclusivamente por valores públicos, é diferente da sociedade de economia mista que tem um capital, uma parte pública e outra parte privada. Na empresa pública, em que pese ela ser uma entidade de natureza privada, o seu capital é exclusivamente público, sem exceções, não podendo o particular participar dessa constituição. Também a organização da empresa pública ela pode ocorrer sob qualquer das formas
de sociedades já existentes em direito, podendo ainda no âmbito federal ser criada uma nova forma, o que não ocorre nas esferas estaduais e municipais. Bom, a gente sabe que existem várias formas, né, de organização social de entidades particulares, né? Sociedade limitada, sociedade ilimitada, sociedade anônima, enfim. A empresa pública ela pode ser organizada em quaisquer dessas situações. E por que só no âmbito federal ela pode ser organizada de outra forma? Porque somente a União possui competência para legislar sobre essa matéria, no tocante à criação de outros formatos de organização de pessoas jurídicas, né? Então, como somente a União, né, tem essa prerrogativa, os estados e os municípios eles não podem criar outro tipo de sociedade privada, somente a União. Daí porque que as empresas públicas no âmbito da União é que podem eventualmente ser criada em outros formatos, além dos já existentes. Já as empresas públicas estaduais e municipais, elas podem se organizar da forma que existir, que bem entender, observando continência às sociedades já, aos formatos, né, sociais já pré-existentes. Ainda a empresa pública, ainda levando em conta aquela característica da isonomia com os particulares, aqui temos um ônus em razão disso daí, que é a possibilidade de falência, né? Então, a via normal para a extinção das empresas estatais é por meio de lei. Entende-se, contudo, que as empresas públicas exploradoras de atividade econômica são passíveis de sofrerem falência, sendo uma forma excepcional de término de suas atividades, podendo ainda seu patrimônio, bens e rendas ser arrecadado para pagamento dos credores, penhoráveis e executáveis, portanto não respondendo o Estado em caráter subsidiário, ou seja, o tratamento dela é bastante vinculado, né, direcionado às mesmas regras das empresas particulares, exatamente porque voltando de novo, falo que da questão da isonomia, ela tem os ônus, né, os bônus, né, de poder ir mais à frente do que as administrações públicas propriamente dita, mas os ônus também, né, no caso aqui, o risco de falência, o que não ocorre no caso da administração direta, autárquica e fundacional. Pessoal, era isso que eu tinha para dizer sobre as empresas públicas. Fico por aqui então, desejando-lhes um bom dia e bons estudos.